34. Êxodo 33 e 34. Êxodo 34, 18, que é onde nós paramos. Nós vamos relembrar o ensino do capítulo 33 também. Então, Êxodo 34, versículo 18: guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saístes do Egito. Irmãos, nós vimos que o povo fez aquele bezerro de ouro, cometeu ali uma idolatria terrível, apesar de tudo que Deus fez. Arão consentiu, não somente consentiu, mas até promoveu esse contexto aí de grosseira idolatria do povo. Nós não temos somente uma idolatria de um bezerro de ouro, nós temos aquilo que é misturado, e isso é pior ainda, porque as coisas, quando elas são misturadas, elas, às vezes, você não consegue identificar exatamente o que é o que. Então, por exemplo, Arão diz, em Êxodo 32, 5, amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será festa ao Senhor, Êxodo 32, 5. Tem um nome específico de Deus, como nós já falamos. Veja, tem um bezerro, e eles falam, são estes os deuses que te tiraram do Egito. E Arão diz, amanhã será festa ao Senhor. O nome disso é sincretismo, começa a misturar adoração ao bezerro de ouro, adoração ao Deus da aliança, ao Deus de Moisés. Isso é mais danoso para o povo de Deus do que uma separação mais clara, digamos assim, apesar de ser terrivelmente danoso. Mas quando há essa mistura, as pessoas ficam confusas, elas não sabem mais discernir as coisas. Aconteceu isso com Samaria, quando teve a invasão naquele reino do norte, e aí eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses ao mesmo tempo. Então o povo precisa ser purificado, o povo precisa passar aqui por uma consagração. Os idólatras foram mortos no capítulo 32. Mesmo assim, o povo tem um arrependimento que precisa ser aprofundado. Esse retorno, essa aliança retomada, aparece na Bíblia várias vezes, em Monte Gerazim, em outros. Por exemplo, se você observar lá em Josué, capítulo 24, nós temos aqui Josué falando da aliança. No capítulo 22 ele começa a falar do que Deus fez na vida do povo. Josué capítulo 22. No capítulo 23, aí ele exorta novamente. E diz que nenhuma das boas palavras, olha só, Josué 23, 14, no final. Nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou.
Portanto, a resposta do povo de Deus é uma resposta diante da fidelidade de Deus. Josué está dizendo: Deus deixou de cumprir alguma coisa? Pelo contrário, quem fez a promessa é fiel, diz a Bíblia. E diante disso, em Josué 24, no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ele fala sobre essa idolatria na terra lá de Abraão, onde ele foi chamado por Deus, no versículo 2. Ou seja, Josué está dizendo o seguinte: vamos deixar a idolatria daquela região da além do Eufrates, vamos deixar a idolatria do Egito, vamos nos consagrar a Deus. Mas veja, nós estamos em Josué capítulo 24 aqui. O povo já saiu do Egito, já caminhou 40 anos no deserto, já conquistou boa parte da terra, e ainda está lá Josué dizendo o seguinte: temam o Senhor, joguem fora os deuses. Portanto, irmãos, o trabalho na igreja, o povo de modo geral, nunca estará, digamos assim, finalizado, nunca estará pronto. Agora terminou, todas as pessoas estão servindo ao Senhor integralmente. Nunca, a não ser na separação final, na obra final. Enquanto estivermos aqui, a mensagem é essa: irmãos, vamos servir a Deus, irmãos, vamos deixar a idolatria, irmãos, vamos abandonar este mundo. A mensagem será essa. Agora veja, versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja, se vos parece mal servir ao Senhor, então tome uma posição. O salmista diz no Salmo 119: escolhi o caminho da fidelidade e me decidi pelos teus juízos. O profeta Elias disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Jesus disse para aquelas pessoas que se apresentavam assim como voluntárias, querendo servir o Senhor. E aí Jesus dizia: olha, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. É perigoso o pessoal ficar lá arando, olhando para trás. O trabalho será totalmente danificado e é até arriscado para a vida dele e dos outros se ele fica muito distraído. Então escolhei hoje a quem se vais. Vamos servir a Deus de todo o coração ou não? Deus quer algo completo. O povo responde: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Josué diz então: vocês são testemunhas, e há ali uma pedra de testemunho. Contudo, essas palavras que eles disseram, em boa parte do povo não cumpriu. Meus irmãos, às vezes nós temos intenção das coisas, boas intenções, mas nós temos que levar a cabo as coisas. No contexto de entrega, de fidelidade, de consagração, nós temos que realmente ir, nós temos que realmente fazer. Eu estava ontem reunido com os presbíteros e diáconos, e nós meditamos em Neemias. Fortaleceram as mãos para a obra.
Neemias saiu lá, de onde ele estava, numa zona de conforto, tranquilo, sem maiores dificuldades, mas ouvindo que os muros estavam derrubados, que irmãos estavam empobrecidos, ele volta para Jerusalém. Ele abraça a obra. E diz o texto que ele, contando que Deus havia colocado no coração dele, os irmãos lá fortaleceram as mãos para a obra. E ele sempre ora no livro inteiro: lembra-te de mim, ó Deus meu, para o meu próprio bem. Lembra o que eu fiz pela casa do Senhor. Lembra. Veja, o irmão que se colocou ali diante do povo e disse: vamos reedificar os muros. Humanamente falando, era uma intenção ridícula, até uma intenção sem propósito, humanamente falando. Tanto que Sambalá e Tobias apareceram ali e falaram: qualquer animal vindo aí derruba esse muro. Quem são vocês para reconstruir? Mas Neemias tinha no coração o seguinte: Deus está conosco. E é exatamente o que Esdras fala também: a boa mão de Deus estava comigo. Aí não é uma intenção, não existe uma força aí sem propósito desta vida. Pelo contrário, a obra foi adiante, eles reconstruíram. Mas diz o texto que o povo tinha ânimo para trabalhar. Ao mesmo tempo que era Deus abrindo as portas, Deus abençoando, Deus sustentando, na responsabilidade humana, o povo tinha ânimo para trabalhar, tinha zelo, estava com as suas armas ali, sempre aquela disposição para defender a família e a nação, estavam com as suas armas ali, já prontas para a defesa. Escolhei hoje a quem servais. Deus chama o povo então e diz: olha, eu perdoo vocês, mas eu não vou subir com vocês mais. Deus estava orientando Moisés para a construção da arca, entregando as tábuas da lei, as tábuas da aliança. E Deus então diz: eu enviarei um anjo adiante de ti, vou expulsar os povos ali da terra. Vocês chegarão numa terra que mana leite e mel, mas vocês têm um coração endurecido demais. Não dobram a cerviz, não adoram, não se rendem, não se prostram. Então eu não subirei para não consumi-los pelo caminho. E é nesse momento que Moisés se coloca e diz: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. O povo se coloca a prantear, coração quebrantado. Ninguém mais veste os atavios, como diz aí no versículo 4, as joias. Não é momento de fazer festa, não é momento de ter a mesma aparência que teve quando estava diante daquele bezerro de ouro. Moisés então diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, o que adianta ter uma terra que mana leite e mel? O que adianta a derrota dos inimigos? Meu irmão, o que adianta qualquer coisa deste mundo, ainda que seja o mundo inteiro, se não tiver Deus? E Deus não preenche tudo. A Bíblia fala: nada falta para os que o temem, especialmente a satisfação do coração em Deus. Asaf, quando Deus tratou o coração dele, disse: quem mais tenho eu no céu? Não outro em quem eu me compraza na terra. Qualquer coisa deste mundo é insuficiente, é ineficaz para satisfazer o coração. É o engano da carne, do mundo e do diabo oferecer pecados, qualquer que seja, dizendo o seguinte: faça isso e você vai ter prazer, faça isso e você vai ter
felicidade. Faça isso e vai ter alegria. Faça isso e vai ter paz. O mundo até oferece uma paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não como dá o mundo. Quer dizer, Deus acredita também em mim. Portanto, o que vem do mundo não é suficiente para o que nós precisamos. O pecado dá um prazer? É claro que dá, mas é um prazer que mata, é um prazer passageiro. Aquilo não pode ser chamado de prazer segundo Deus. Isaías diz então: o ímpio não tem paz. Não pensem que eles têm. A Bíblia diz: eles não têm. Em resposta à intercessão de Moisés, que é colocado aqui como tipo do Senhor Jesus, porque é mediador, Deus diz para Moisés: Moisés, conheço-te pelo teu nome, versículo 12, final. Ou seja, de uma forma pessoal, individual. Deus não nos ama no sentido assim, do grupo, da massa. Deus nos ama de uma forma individual. Deus ouve individualmente as nossas orações. Achaste graça aos meus olhos. A doutrina da palavra de Deus é a doutrina da graça. Não é a doutrina do mérito. Mérito é o que nós muitas vezes, de uma forma pecaminosa, fazemos. Se ele ou ela fizer isso, aí eu amo, aí eu demonstro amor. Senão não demonstro. Isso não é graça. Isso não é a doutrina do Evangelho. Como eu falei, quando Deus chega no seu povo e diz que ama o seu povo apesar dele, isso é um exemplo para nós. O caminho do cristão é o caminho do perdão. Vejam Gênesis 3, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles caem, eles comem do fruto proibido. Ao invés de ouvir a voz de Deus, certamente morrerás, eles ouvem a voz do diabo, que disse: não morrereis. Eles são ingratos, porque Deus deu tudo, e nada faltava. Eles quiseram a única coisa proibida. Deus foi ofendido, Deus foi abandonado, Deus foi afrontado ali em Gênesis 3. Ele disciplina Adão e Eva, ele castiga Satanás, mas mesmo naquele contexto, o Evangelho da Graça brilha ali, e Deus diz o seguinte: eu enviarei um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Mesmo naquele contexto de queda, de depravação, de pecado, de iniquidade, o Evangelho da Graça brilha ali. Aliás, é justamente nesse contexto que a graça fica mais reluzente. E Paulo diz que superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado é evidenciado, mas a graça supera essa evidência. Isso que Paulo está dizendo ali. Foi a graça de Deus na vida de Moisés, foi a graça de Deus na vida de Noé. Ele achou graça diante do Senhor. E a promessa do versículo 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés diz: Deus, nós somos o povo do Senhor. Deus, nós somos separados dos povos desta terra. Moisés então roga que Deus mostre a sua glória. Deus jamais poderia revelar a sua glória total a Moisés. Ninguém jamais viu a Deus, diz João. Ele falava face a face com Deus, versículo 11, como qualquer fala seu amigo, e Deus revela então a sua face, como diz o texto, de uma forma relacional, não total. Veja, não poderás ver a face, versículo 20, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando Jesus encarna
ele se esvazia da sua glória para se encarnar, aí sim nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, diz Paulo. Mas até este momento não era possível. Deus então cobre Moisés, os olhos de Moisés, e ele passa, e ele revela o seu nome, ele revela quem ele é. Diz o versículo 6, capítulo 34: passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânime, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Diante disso, Moisés adora a Deus, versículo 8, e clama pela graça. Meus irmãos, se nós temos conhecimento da glória de Deus, se nós temos conhecimento da santidade de Deus, se nós temos conhecimento da justiça de Deus, a única coisa que nos resta é clamar pela graça, clamar pelo perdão. Quando Deus manifestava a sua glória no Antigo Testamento, o que os homens de Deus falavam? Ai de mim. Eles perdiam as forças, como é o caso de Daniel. João diz: caiu aos seus pés como morto. Em Isaías 5, Isaías está dizendo: ai da nação tal, ai da nação tal, ai daquela outra nação. Mas em Isaías 6, quando ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, e nem os mais altos anjos contemplam a sua face diretamente, ele diz: ai de mim. Veja lá em Isaías capítulo 6. A glória de Deus fazia até tremer aquela casa. Isaías 6, 5. Interessante que o texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Fez uma grande reforma que beneficiou muito a Israel. Talvez isso tenha balançado o coração dos israelitas até. Então veja a nota: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Quer dizer, o Senhor sempre estará no trono. Uzias não estava mais no trono, mas Deus está. Ele vê então a glória de Deus, os anjos clamando e adorando. Diz o versículo 3: toda a terra está cheia da sua glória. E aí versículo 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido. Como eu disse no capítulo 5, Isaías está dizendo aí: ai contra os perversos. Ai, no versículo 8, os que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Versículo 20: ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Versículo 22: ai dos que são heróis para beber vinho. Mas aí agora: ai de mim. Nós não estamos, irmãos, num grupo diferente aí de qualquer outro, como está no capítulo 5. Nós somos pecadores. Nós estaríamos aí no capítulo 5 também, se não fosse a graça de Deus. Isaías então diz: ai de mim, estou perdido. É nesse momento, meus irmãos, quando o pecador realmente
se encontra com a glória de Deus, com a santidade de Deus, que ele se entrega, ele reconhece que ele é pecador. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Olha aí agora, o Senhor dos Exércitos. Quem sou eu para ver o Rei? Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, uma tenaz com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado. Então, primeiro tem a manifestação da glória de Deus, como Deus é glorioso, santo e justo. Aí o pecador pensa: ai de mim, porque Deus é tudo isso. Como disse certo pregador, é ótimo que Deus é amor. O problema é que nós não somos, não é? Deus é santo, 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 amém. Mas e nós que somos? Então nós precisamos primeiro confessar: estou perdido, eu sou um homem, isso e aquilo, o povo é isso e aquilo. E aí Deus vai, perdoa e confirma o perdão. Tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Como é bom ouvir isso de Deus: o teu pecado foi perdoado. Isso é expiação, foi liquidado. Só depois disso, de adorar, de confessar, de ser perdoado, de ser transformado, só depois disso que nós temos o Senhor perguntando agora, desafiando, consagrando o seu servo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Não basta disposição se nós ainda não fomos perdoados e não tivemos a nossa iniquidade tirada. Aí sim, depois disso, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, quem pode ver a Deus permanecer vivo? Quem estará diante deste Deus santo, diz a Bíblia? Quem? Moisés então conhece a graça de Deus que perdoa, não inocenta o culpado, porque Cristo se fez culpado em nosso lugar. Ele não abandona simplesmente a dívida, mas ele cobrou a dívida do Filho em nosso lugar. A resposta disso, meus irmãos, é adoração. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Depois do perdão, depois da consagração, aí sim, Deus diz: guarda os meus mandamentos. Primeiro o perdão, primeiro a regeneração, a reconciliação com Deus, aí depois sim, guarda os mandamentos. Vive para o Senhor, não faça aliança com os povos da terra, versículo 12, vocês são meus. Destruam toda a idolatria, não casem de uma forma mista, não tomem as mulheres destes povos para os seus filhos, nem entregue os filhos para as mulheres dessas terras. Isso seria uma prostituição espiritual. Está escrito aí, irmão, basta ler, não precisa ficar explicando tudo. Quer dizer o que está escrito no versículo 13 a 16. A questão não é entender mais ou entender melhor. Na maioria das vezes, a questão é obedecer. Sabemos muitas coisas? Não sabemos praticamente nada comparado com o conhecimento de Deus. O nosso conhecimento some-se, evapora diante do Senhor. Mas o que nós precisamos saber, o que nos compete, disso nós já temos fartura, meus irmãos.
A Confissão de Fé de Westminster diz: nem tudo é claro na Bíblia. E algumas coisas nós nunca entenderemos. Sabemos o que diz a doutrina da Trindade, está revelado na Bíblia. Agora, como se explica isso? A Trindade, a eternidade, tudo que se refere a Deus, nós não explicamos, nós dizemos o que é. Não é diferente de explicar. Agora, diz a confissão, aquilo que se refere à nossa salvação e santificação, isso é claro na Bíblia. Ah, eu não entendo a Bíblia. Entende sim. Uma criança começa a ler e entende. Ah, eu não entendo tudo. Nunca entenderá tudo. Nem Deus se propôs a isso. Agora, a palavra de Deus fala da salvação e da santificação, especialmente do propósito de Deus. Então não é simplesmente estudar, é viver a palavra, é praticar, é ver esses textos e dizer qual é, Senhor, a vontade do Senhor para a minha vida. E olha como Deus insiste aqui, no versículo 17 do capítulo 34: não farás para ti deuses escondidos. Acabaram de fazer, Deus novamente fala: não façam outros deuses. Cansa ter que repetir, não cansa? Deus não cansa. Ele repete até entrar na nossa cabeça. Nós vamos ver a mesma coisa na Bíblia várias vezes, até promessa. Demora a entrar no coração o não temos, não é? Tem uma coisa, parece que o medo brota, precisa ouvir novamente: não temas, eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, não temas, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Parece no mesmo capítulo de Isaías. Deus então fala aqui das três festas: celebração, vida, comunhão com o Senhor. Mas veja, não há festa, não há celebração, não há intimidade, não há consagração sem aliança, sem pacto. Nós somos uma comunidade pactual. Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com o seu povo, e em resposta a Ele, nós fizemos com Ele também. E aí nós temos as festas. Guardarás a festa dos pães asmos. Capítulo 34, versículo 20, o final diz: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Todos nós somos pessoas práticas, uns mais, outros menos, e visuais também. Ou seja, nós precisamos entregar algo, precisamos ver, e precisamos conviver para amar, para que isso seja factual, palpável de fato. Deus sabe isso, Ele é o Criador dos céus e da terra, sabe melhor que nós tudo. Ele sabe que o adorador precisa de fato entregar algo, além e antes de tudo o seu coração. Precisa entregar o coração, precisa começar daí, porque entregar algo sem entregar o coração antes não tem valor diante de Deus. Agora, aquela viúva pobre deu aquela oferta de valor, deu tudo que ela tinha, todo o seu sustento. E Jesus viu o que? O coração. Os outros entregando porque queriam aparecer. Eles gostavam de elogios, de bajulação. A religião deles era essa, o outro, o olhar do outro. Isso que era a religião deles, ou seja, o que movia. Agora, o que Deus deseja de nós? Compareçamos na sua presença, meus irmãos, como servos. Como servos. Hoje nós teremos o Maná Fraterno, não é isso? Hoje. É hoje.
Então já que o Paulo entregou lá os itens, listou, pode entregar hoje, você pode entregar outro dia. No momento não temos a condição de entregar aqui na frente, mas é algo que nós trazemos para a casa de Deus, trazemos para os irmãos. Primeiro trazemos então um ato de adoração. Pastor, trazer um saco de arroz é um ato de adoração? É o que está escrito aqui. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Eu posso isso. Eu só posso isso. Não tem só alguma coisa. É isso. Então é isso. Vai agradar a Deus tanto quanto qualquer outra coisa. Nós estamos estudando Levítico. Nós vemos aquele que pode, entrega um cordeiro. Aquele que não pode, entrega e sacrifica um passarinho. Não pode isso também, entrega grãos. Qualquer pessoa poderia ter seu momento lá de adoração. Os pobres, agora se fosse rico, ele deveria entregar algo que fosse proporcional às suas posses, e não algo que sobrasse numa indiferença. Agora o pobre também, de acordo, como foi os próprios pais, segundo a carne do Senhor Jesus. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Êxodo 34, 23. 3 vezes no ano, pelo menos, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Nós tínhamos então esse grande ajuntamento em Jerusalém, nessas festas principais do ano, pelo menos estas. Depois nós tivemos as sinagogas. A necessidade de adoração comunitária sempre existiu. Contudo, ao lado da adoração comunitária, nós tínhamos a adoração familiar. O povo não ficava o tempo todo em Jerusalém. Iam nessas festas, em outras ocasiões iam também adorar em Jerusalém. O que se requeria, portanto, era que a adoração familiar, comunitária, acontecesse. Nós vemos no livro de Atos que os irmãos, eles se reuniam diariamente, isso significa todos os dias mesmo. Estavam no templo diariamente. Contudo, ao lado disso, nós temos também os irmãos se reunindo nas casas. E nós temos famílias sendo batizadas. O que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Que eles se apresentavam diante do Senhor, e se apresentando diante do Senhor, eles cultuavam a Deus nas suas casas. Somente os homens iam para a sinagoga nos dias do Senhor Jesus. E as mulheres? E as crianças? Elas tinham esse culto familiar comunitário. Senão, como seria? Hoje é um grande privilégio estarmos aqui, reunidos todos nós, sem diferença alguma. Mas veja, 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor. Nós não estamos aqui, meus irmãos, constrangidos, obrigados por alguma força humana. Nós não estamos aqui, não devemos estar aqui por um senso assim de constrangimento, de obrigação. O que vão dizer se eu não for, se eu não comparecer? Nós estamos aqui perante o Senhor. E como isso modela o nosso culto? Perante o Senhor Deus
Deus de Israel. A consciência de que nós estamos na presença de Deus tira as irreverências. As regras não tiram, as leis não tiram, a consciência da majestade, da glória de Deus tira. A dispersão, a falta de intensidade na adoração, a falta de conexão com a palavra. O que está faltando? É uma regra. Às vezes a pessoa já sabe o que é e o que não. O que está faltando é isso, a consciência de que está perante o Senhor, Deus de Israel. Nós temos aqui as festas dos pães asmos, que é a consagração do coração, pães sem fermento, o fermento, símbolo da maldade, da malícia, do pecado, porque cresce, no sentido de contamina, finalmente mata. Nós temos já de início aqui essa ênfase, a festa dos pães asmos, ou seja, para comparecer diante do Senhor, eu tenho que consagrar antes o meu coração, eu tenho que retirar da minha vida o pecado, eu tenho que matar a velha natureza, eu tenho que lutar contra os meus desejos. Temos aqui o sábado, 6 dias trabalharás, diz o versículo 21, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Ou seja, descansar no sentido de não trabalhar como trabalhou nos 6 dias, mas que existe uma atividade, existe, mas ela deve ser concentrada espiritualmente. É um deleite ativo em Deus, não ficar parado se deleitando em Deus. Não é isso. Nós estamos aqui ativos, nós estamos em certo sentido trabalhando, porque estamos produzindo, porque estamos ativos, mas descansando das outras atividades. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nós tínhamos no templo aqueles sacrifícios no sábado. O sacerdote pegava o animal, cortava, ele trabalhava. No domingo, muitas vezes, nós ficamos cansados. Por quê? Porque trabalhamos para o Senhor, mas foi para o Senhor. Envolve um descanso físico, certamente. Se você observar aí, como Deus fala em Êxodo 20, esse mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, administre os seus 6 dias, mesmo assim para a glória de Deus. Aí ele especifica aqui em Êxodo capítulo 23, versículo 12: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Então veja que o mandamento do descanso está no paralelo aí do farás a tua obra, pensando até nos servos e no forasteiro, para que não seja uma escravidão, para que não seja um peso. Descansarás. Então os animais estão listados aqui, para que nós também, irmãos, possamos demonstrar confiança em Deus. O salmista diz aos seus amados: ele dá enquanto dorme. O que isso significa? O servo de Deus, ele confia em Deus, ele sabe que o sustento vem do Senhor. Quando a igreja guarda o dia do Senhor, está demonstrando que confia no Senhor e respeita e considera as próprias limitações físicas que tem. É um dia para descanso físico, no sentido de parar as obras anteriores, e deleite espiritual.
Como está, irmãos, o nosso dia, o dia do Senhor? Parece a mesma coisa dos outros dias, em certo momento da igreja? Assiste o que assiste nos outros dias? Faz o que faz nos outros dias? Ou será que é um dia especial para Deus? Eu já fui na igreja, então agora eu posso fazer as minhas coisas, as minhas atividades. É dia ou é período, irmãos? A Bíblia fala dia. Nossa Comissão de Fé interpretou corretamente, o dia todo. Por que não pode ser a escola dominical, digamos assim, linkada com um culto? Porque aí deixaríamos amanhã livre. Olha o que as pessoas falam assim. Livre para quê? É a pergunta. E livre por quê? Qual que é o nosso deleite? Então não mudamos isso mesmo. Nossa manhã deve ser dedicada ao Senhor. Ensino da palavra de Deus. Escola dominical, ensino, estudo, exposição da palavra, comunhão com os irmãos. Voltamos para culto, adoração. Não há sentido, então, de retirarmos os trabalhos da manhã, sendo que nós guardamos o dia todo do Senhor. Na verdade, nosso desejo deveria ser por mais e não por menos. Dia do Senhor. Este é um dos mandamentos mais quebrados dos nossos dias. A celebração do sábado seja consagrar um dia para Deus. Festa das semanas, Isaías versículo 22 a 24. A consagração do campo. O israelita aparecia lá com as primícias, entregando para Deus e dizendo: Deus, eu tenho sustento, eu tenho o que comer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus choveu, porque o Senhor enviou a chuva. A festa das semanas contavam para isso, a festa da colheita. Ensine os seus filhos que nós temos é porque Deus deu. É Deus quem dá trabalho, é Deus quem dá força, é Deus que dá inteligência, é Deus que dá habilidade. Essa é a vida cristã integrada. Não é fracionada em algumas áreas, não, tudo vem das mãos de Deus. Tudo é bênção de Deus na nossa vida. Não é conquista humana. E Moisés disse lá em Deuteronômio: cuidado quando deitar na terra, começar a pensar assim: eu que conquistei, eu que me esforcei. Precisamos de mais gratidão, meus irmãos, a Deus. Precisamos falar mais de Deus e menos de nós mesmos. Precisamos reconhecer mais a boa mão do Senhor. É o que Neemias diz, é o que Esdras diz: a boa mão de Deus estava comigo. É a festa das semanas, a festa da Páscoa, aliança, versículo 25: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. Páscoa aponta para a redenção. Páscoa aponta para a libertação. Por isso, Páscoa aponta para a aliança. Deus fez uma aliança superior. Agora vejamos, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão, todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto,
temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele o que Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. Saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhes tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. O comentário desse texto nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu não preciso defender a minha autoridade apostólica, porque vocês são fruto do meu ministério. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Guarde isso no coração: a minha suficiência vem de Deus. Não sou capaz de pensar alguma coisa, eu não posso alguma coisa, porque Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer, nada. Nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, Paulo está falando que a nova aliança, ela não se limita à lei. A nova aliança não é simplesmente uma ordem, isso é insuficiente para a salvação, e nunca foi assim. A salvação sempre foi pela graça em Cristo Jesus. Agora, o ministério de Paulo é o ministério da nova aliança. Ele não confia mais na observância da lei, ele confia em Cristo que cumpriu a lei. A letra por si só, ou seja, a lei, ela só mata, porque ela condena, ela revela o pecado. O Espírito sim vivifica. Portanto, esse texto, meus irmãos, não está dizendo que nós não podemos estudar muito o que a letra mata. Sabe por quê? Nós temos que ler muito a Bíblia, porque o Espírito vivifica. É justamente o contrário do que fala. Ah, mas a letra mata, não pode estudar, não pode buscar conhecimento, porque a letra mata, como se estivesse dizendo, o escudo mata. Não, a letra sem o Espírito mata. A lei sem a operação da graça mata. O culto sem poder mata. É isso que ele está dizendo.
Versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, hoje, na nova aliança, nós temos ainda uma ação maior do Espírito Santo. Mas mesmo ali, Moisés recebendo as tábuas da lei, nós temos glória, ainda mais no que se refere ao Filho de Deus, ainda mais no que se refere ao ministério da nova aliança. A glória aqui desvanecia de Moisés, ficava com aquele rosto resplandecente, desvanecia, Paulo diz aqui. Mas a glória do Filho de Deus é permanente. Quando Jesus é transfigurado no monte, aparecem para ele Moisés e Elias. O texto faz questão de dizer que o pai falou: este é meu filho amado, e eles depois não viram mais ninguém, somente Jesus. A glória de Moisés, então, passa. A glória de Elias passa, os dois grandes profetas do Antigo Testamento, mas a de Cristo é permanente. A glória de Moisés não era exatamente de Moisés, era a glória de Deus na face dele. Versículo 9: porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ou seja, nós temos agora a nova aliança, nós temos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, nós temos o ministério do Espírito escrevendo as leis no nosso coração, de uma forma até mais profunda do que na antiga aliança, disse Jeremias e Ezequiel. Versículo 12: tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Já não tem uma fraqueza para aquele que está em Cristo. Ele vê a glória de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas os judeus ainda estão ligados àquela aliança inferior, e por isso que eles estão debaixo de condenação e não de salvação. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, não acompanhado da ação do Espírito Santo. Este ministério apenas mata, apenas condena, não vivifica. Então veja, eles estão ouvindo a lei que é de Deus, é boa, mas não atinge o coração, produz apenas morte. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que diz: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Portanto, nós vemos a glória de Deus, sim, pela fé
em Cristo. Meus irmãos, Deus está conosco. Deus nos perdoou pela sua graça. E esse Deus presente, esse Deus gracioso, é o Deus da aliança, que coloca diante de nós essa fidelidade. Ele é fiel, sejamos nós fiéis também. Que a palavra de Deus possa atingir os nossos corações, não como se tivesse uma parede, um muro de separação, ou um véu que impede a contemplação da glória do nosso Deus. Que este véu seja removido, se ainda não for, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus da glória, Deus bendito, louvado seja o teu nome pela nova aliança, porque o Senhor escreveu a tua lei, a tua vontade nos nossos corações, não somente numa tábua de pedra ou num papel, mas a tua palavra foi escrita no nosso coração, ela chegou no nosso coração, está ali. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor pela promessa que o Senhor destinou a Moisés e a todos nós: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Jesus é o nosso sábado eterno. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade, toma-nos por tua herança, e que o nosso culto seja aperfeiçoado pelo Espírito em Cristo Jesus, para que sejamos na presença do Senhor, para que sejamos transformados pela tua glória e majestade, para que sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Opera, Senhor, esta vida, opera esta santidade no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se alguém tiver alguma dúvida dentro do assunto que nós colocamos, pode fazer, ou colocação. Pastor, sim, só uma aplicação prática, quando o pastor estava falando sobre a graça de Deus, tudo vem de Deus, a chuva vem de Deus, não é? A gente que tem adolescente, que tem criança, é muito natural você observar por vezes, mas isso, ele sempre tem uma murmuração, né? E a gente sempre fala que dá glória a Deus, antes de reclamar, dá glória a Deus. Eu tenho que subir para buscar isso em cima da casa que eu tenho. Graças a Deus você tem uma casa, graças a Deus você tem isso ou aquilo para buscar e para fazer, e tudo vem da boa mão do Senhor. Então a aplicação que eu sempre faço é: se você dá glória a Deus, a tua vida vira uma vida de gratidão, de adoração por todas as coisas. Agora, se você só olha para si naquele sentido humano e egoísta, a tua vida vira um mar de murmuração, de lamúria. Porque nunca vai estar satisfeito. Então a nossa satisfação, a bem da verdade, é Deus. Porque quando a gente tira o foco de Deus, tudo vira murmuração. Sim. Amém. É extremamente importante ensinar um hábito de gratidão. Primeiro a convicção no coração e o hábito na vida. Porque isso revela o quê? Uma vida autocentrada, egoísta, sem serviço, sem visão da glória. Por quê? Está trabalhando, graças a Deus está trabalhando. Quantos não estão trabalhando, etc. Ao invés de agradecer pelo trabalho, reclama porque tem uma pessoa lá, que é isso, aquilo. Ao invés de pensar, por que ele é assim? Eu vou orar por ele. Apesar dele, Deus me abençoou com esse trabalho. E às vezes, meus irmãos, Deus usa situações. No mundo ideal, não seria necessário isso. Mas no mundo real, por causa do nosso coração, Deus muitas vezes usa situações para a gente pensar assim: eu ainda estou reclamando. Quando você vê alguém com muito esforço,
chegando aqui na igreja, você diz assim, mas estou com dor de cabeça e tal. Quando você vê alguém numa cama ali, padecendo, e aquele irmão está dando glória a Deus. Quando você vê crianças lá na África agradecendo porque vão dividir um pão ali na família. Idealmente não precisaríamos nem dessas cenas, mas às vezes Deus, na sua sabedoria, coloca isso para dizer o seguinte: seja mais grato. E nós temos visto domingo, é muito difícil pregar sobre a crucificação do Senhor Jesus, que é como se o coração ficasse apertando ali, apertando, você perde as forças mesmo, e pensa, foi por mim tudo aquilo. Aí você coloca o seu sofrimento do lado, né, o meu, o seu, do lado dele, dá até vergonha, vai reclamar do quê? Agora eu costumo dizer o seguinte: muitas vezes a única diferença entre as crianças e nós é que elas falam, não é? Às vezes não tem filtro, né? Eles falam assim. Deus não quer simplesmente que eu seja grato com palavras, ou que eu não murmure em palavras. Deus não aceita a murmuração do coração também. Estou fazendo a pulso aquilo. Não queria estar ali. E reclamo de ter que fazer aquele serviço. Ah, mas eu não falo nada. Para Deus é como se eu falasse. Deus lê o nosso coração. Deus ouve, irmãos, o nosso coração. Portanto, vamos reconhecer a graça de Deus. Quando Jesus parte o pão da ceia, diz o texto que ele deu graças. A Páscoa já tinha sido celebrada, ele já tinha agradecido pelas orações, ele deu graças pelo seu próprio sacrifício. Portanto, a gente não deve chegar a um ponto de ter que fazer um esforço para sermos gratos. Deveria ser algo mais natural. As novas gerações, cada vez mais isso vai se acentuando. Elas podem ficar mal acostumadas pelo mundo que serve. Por exemplo, nessa pandemia aí, trabalho em casa, tal. Quem consegue trabalha, né, em casa. E é um perigo a falta de convivência. Facilita muitas coisas, evita muitas coisas, mas a falta de convivência pode ser muito danosa. Conviver apenas com uma tela diante de si, porque nós aprendemos os atritos da vida também. E esse mundo muito favorável, confortável, você quer comer alguma coisa, você pede, o robô está ali entregando. E aí, para ligar a televisão, aperta um botão, não abre o vidro do carro, aquele esforço, aperta um botão também, tudo liga, desliga. Ao invés de caminhar até um lugar, vai de carro. Enfim, esse mundo que está sendo muito favorável pode ser danoso, e aí gera ingratidão, a pessoa não consegue ver, e ela cobra. É como se estivesse devendo alguma coisa. Por que tem isso para o almoço? Mas que pergunta é essa? Graças a Deus, Ele deu o pão. Isso que eu falo, às vezes Deus coloca alguma cena mais chocante. O ideal seria não ter a necessidade de uma cena. Mas às vezes, com a nossa fraqueza, Ele coloca para que possamos pensar o seguinte: graças a Deus pelo pão, pela água, pela cama, pelo chuveiro. Que possamos ensinar sempre os nossos filhos. A base, a referência não somos nós, é a Bíblia.
Deus nos dê mais gratidão. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo não significa exatamente por tudo, no sentido assim, até pelo meu pecado eu vou agradecer. Uma vez eu ouvi essa frase. Vamos fazer o seguinte: em tudo, em qualquer circunstância, aquilo que veio das mãos de Deus, agradeça. Não existe, irmãos, falha no plano de Deus. Vamos agradecer mais, vamos reclamar menos e orar mais. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós falamos para a superintendência.